Devocional Confiando em Deus, dia a dia. Joyce Meyer. 26 de junho. Consolo e encorajamento. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da compaixão e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão sendo atribulados, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 4. Quando você precisa de consolo e encorajamento, a quem procuras? Você já teve a experiência de procurar um amigo ou um membro da família em busca de um encorajamento e saiu decepcionado? Porque ele aparentemente não entendeu a sua necessidade? Creio que todos nós passamos por essa experiência. Mas há um caminho melhor. Aprenda a buscar a Deus em primeiro lugar, porque Ele é o Deus de toda consolação. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele é honrado. Mas quando corremos para as pessoas e deixamos de fora, isso pode ser ofensivo para o Senhor. Lembre-se de que, quando buscamos a Deus, Ele muitas vezes usa pessoas para nos consolar ou encorajar, mas Ele escolhe a quem usar e quando usar. Desperdicei muito tempo e energia emocional ao longo dos anos, ficando irada com David, com outras pessoas, porque eles não entendiam algumas das minhas necessidades emocionais. Até que finalmente aprendi que eu precisava buscar a Deus em primeiro lugar. Às vezes, Deus usa alguém que nem sequer conhecemos, ou até mesmo alguém a quem nunca pensaríamos procurar. Mas com frequência é o próprio Deus quem nos consola. Lembro-me de uma vez em que o meu pai fez com que eu me sentisse extremamente rejeitada por algo que ele disse. Havia pessoas conosco, mas a maioria delas não teria sequer entendido ou sido capaz de fazer com que eu me sentisse melhor. Então, enquanto ainda estava na presença do meu pai, pedi silenciosamente a Deus para me consolar e curar os meus sentimentos. Continuei a orar por algum tempo e logo me senti melhor. Deus me ajudou a entender que o meu pai não era um homem sensível, que ele nem sequer percebia o que havia feito. E eu consegui esquecer aquilo. Outra coisa que fazemos algumas vezes é correr para a comida, para as compras ou para outras substâncias em busca de consolo, gerando com isso outros problemas em nossas vidas. Deus deseja nos consolar, mas precisamos buscá-lo. Se você precisa de consolo ou de encorajamento, dedique algum tempo agora mesmo e peça a Deus especificamente para ministrar a você nesta área. Confie nele. Buscar a Deus em primeiro lugar mostra que confiamos nele. Quando você estiver sofrendo, corra para Deus, não fuja dele.
7 de junho. Lance as suas ansiedades. Lançando todas as suas ansiedades, todos os seus cuidados, todas as suas preocupações, de uma vez por todas, sobre Ele, porque Ele cuida de vocês. Afetuosamente e se importa com vocês, atentamente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Obedecer a esse versículo é um pouco mais difícil para alguns de nós do que para outros, pelo fato de que eu me importo com a maioria das coisas na vida e quero que elas andem de certa forma. Se eu não estiver atenta, o meu cuidado pode facilmente se transformar em preocupação. Por exemplo, eu realmente não posso fazer nada pelo que as pessoas pensam a meu respeito, de modo que ficar excessivamente preocupada com isso é uma total perda de tempo e de energia. Mas isso nem sempre me impediu de me preocupar. Meu marido certamente não se importa com o que as pessoas pensam dele. Ocasionalmente, quando lhe pergunto como se sente acerca de alguma coisa negativa que alguém disse com relação a nós, ele afirmou que não sente nada, que simplesmente confia em Deus para cuidar disso. Já fiquei muito angustiada algumas vezes quando alguns artigos indelicados foram escritos a meu respeito nos jornais ou quando fomos julgados injustamente. Mas David diz simplesmente: lance as suas ansiedades. Tivemos muitas discussões por causa dessas afirmações. Quero que ele compartilhe dos meus sentimentos, mas ele realmente não pode porque simplesmente não se incomoda com as coisas que me incomodam. Sei que ele está certo quando me diz para lançar as minhas ansiedades. Mas como eu estou ansiosa, essa não é a resposta que quero. Felizmente Deus me ajudou e continua a fazer isso. E David tem sido um bom exemplo para mim. Se você é uma pessoa mais emocional, estou certa de que as pessoas menos emocionais que fazem parte da sua vida às vezes o deixam frustrados. Nada parece incomodá-las. Muitas coisas incomodam você. Eu entendo. Já passei por isso e sei como você se sente. Mas também vivi tempo suficiente para entender que viver pelos sentimentos é um grande erro. A verdade é que a melhor maneira de viver é aprender a lançar suas ansiedades e deixando que Deus cuide de você. Confie nele. Você confia em Deus o bastante para lançar as suas ansiedades sobre Ele? Que fardo você está carregando hoje? Lance-o sobre Deus. Ele quer tirá-lo de você, porque Ele pode carregar qualquer peso. Suas falhas, e os convenço, reprovo e repreendo. Eu os disciplino, o instruo. Portanto, entusiasme-se com zelo ardente e sincero e arrependa-se, mudando de ideia e de atitude. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Deus vê a convicção, a correção e a disciplina como algo a ser celebrado, em vez de algo a nos deixar tristes ou frustrados.
porque deveríamos celebrar quando Deus nos mostra que uma circunstância está errada conosco? O entusiasmo parece uma reação estranha, mas o fato de que podemos ser alguma coisa para o qual antes estávamos cegos é uma boa notícia. Durante muitos anos em minha vida eu fui rude, insensível, egoísta, sem nem sequer me dar conta disso. Eu era mestre em manipular as pessoas, mas na verdade havia me convencido de que estava apenas tentando ajudar as pessoas a fazer o que era certo. É claro que eu não via o orgulho que eu tinha e que me fazia pensar que o meu jeito era sempre o jeito certo. Eu era gananciosa, invejosa e ciumenta, mas eu não via nada disso. Esse é um triste estado para se estar. Mas as pessoas que não têm um relacionamento com Jesus e que não estudam a palavra de Deus são cegas e surdas espiritualmente falando. Meu coração era duro devido aos anos que fui ferida pelas pessoas, abrigando a amargura e fazendo as coisas do meu jeito. Quando o nosso coração está endurecido, não somos sensíveis ao toque de Deus. Quando Ele nos convence, não sentimos. Portanto, quando progredimos o suficiente em nosso relacionamento com Deus, a ponto de começar a sentir quando estamos fazendo algo errado, isso é uma boa notícia. É um sinal de progresso e devia ser celebrado com alegria. Quanto mais servimos a Deus e estudamos os seus caminhos, mais sensíveis nos tornamos. Eventualmente, crescemos até o ponto em que sabemos imediatamente quando estamos dizendo ou fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. E temos a opção de nos arrependermos e de começar de novo. Como você reage com o Espírito Santo? O convence de que você está fazendo algo errado? Você se sente mal e culpado? Ou entende que o próprio fato de que você pode sentir a convicção de Deus é uma boa notícia? Isso significa que você está vivo para Deus e que está crescendo espiritualmente. Confie nele. Levante as suas mãos em louvor e diga: Obrigado, Deus, porque tu me amas o suficiente para não me deixar sozinho com o meu pecado. Confie que a correção dele é sempre um sinal do seu amor. (29 de junho) Crendo quando você está sob pressão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder por um forte vento ocidental durante toda aquela noite, e tornou o mar em terra seca, e as águas se dividiram. Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Um estudo completo da Bíblia nos mostra que os homens e mulheres de Deus, usados como poder, sempre tinham atitudes de celebrar o que Deus havia feito. Eles não achavam que a bondade de Deus era algo garantido. Ao contrário, demonstravam abertamente o valor que davam às pequenas coisas, assim como às grandes. Você já teve um tempo em que sentiu que estava sendo pressionado contra a parede?
você tinha um problema enorme e nenhuma solução. E então, de repente, Deus fez algo incrível e permitiu que você escapasse em segurança da situação. A maioria de nós pode se lembrar de um tempo assim. Quando os israelitas estavam sendo tirados do Egito por Deus, agindo por intermédio de Moisés, eles estavam contra a parede. O Mar Vermelho estava diante deles e o exército egípcio estava atrás deles. Eles não tinham para onde ir. Estavam em uma armadilha. Deus havia prometido a liberdade deles. E o que ele fez foi realmente incrível. O Senhor realmente dividiu o Mar Vermelho e os israelitas passaram em terra seca. Mas quando o exército egípcio os seguiu, o mar se fechou sobre eles e eles se afogaram. Quando os israelitas chegaram do outro lado, a primeira atitude deles foi começar a celebrar. Eles cantavam um cântico que veio diretamente do seu coração, registrado em 19 versículos da Bíblia. Ver em Êxodo capítulo 15, versículo do 1 ao 19. Depois do cântico, duas das mulheres pegaram uma espécie de tamborim e todas as mulheres as seguiram com os seus tamborins e dançavam e cantavam ainda mais. O cântico inteiro falava a respeito do que Deus havia feito e o quanto ele era grande, como ele os havia redimido e tratado com os seus inimigos. Nós provavelmente teríamos mais vitórias na vida se dedicássemos tempo para celebrar aquelas que já tivemos. Mais uma vez, trata-se de agir de acordo com o princípio de ser grato pelo que temos, em vez de fazer uma lista do que ainda não temos. Confie nele. Pense em um tempo em que você estava pressionado contra a parede e Deus o livrou. Celebre essa vitória outra vez e confie que Deus o livrará na próxima vez. 30 de junho. A revelação liberta você. Pois assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Se, como esse versículo afirma, nós nos tornamos aquilo em que pensamos, então não é de admirar que a Bíblia nos ensina que precisamos aprender a meditar na palavra de Deus, a deixá-la penetrar em nossa mente, até que ela se torne parte de nós. A meditação toma a informação e a transforma em revelação. Um dos problemas que creio que podemos ter como cristão é que há tanta informação disponível a nós hoje que podemos ficar parados nas informações e nunca realmente estudar nada por tempo suficiente para isso se tornar uma revelação. Não é a informação que liberta você, é a revelação. Não é o que a outra pessoa sabe que vai ajudar você, é o que você sabe. Na verdade, não é simplesmente o que você sabe, é o que você sabe, porque sabe que sabe. É esse tipo de conhecimento revelado e profundamente arraigado que Satanás não pode roubar de você com as mentiras dele.
Romanos capítulo 12, versículo 2, diz para você: não se conforme com este mundo, mas ser transformados pela renovação da sua mente. O medo, a culpa, a insegurança e a preocupação podem ter acesso à sua mente ou podem ser deixados de fora, por meio dos pensamentos certos ou errados. Você pode abrir a sua mente para o medo e deixar ele entrar, ou pode fechar para o medo e não permitir a entrada dele. A mente é como uma porta. Quando o inimigo tenta se esgueirar para dentro com um pensamento prejudicial a nós ou contrário à palavra de Deus, precisamos aprender a fechar a nossa mente contra ele e dizer não. Não é uma palavra incrível que os cristãos precisam aprender. Mas recusem. Feche a sua mente contra. Não tenha nada a ver com as controvérsias insignificantes, mal informadas, não edificantes, tolas, acerca de questionamentos ignorantes, pois vocês sabem que elas geram contenda e criam discussões. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Feche a sua mente para a fofoca, para a maledicência, para a ideia de que alguém que tem a opinião diferente da sua deve estar errado, e para outros pensamentos não edificantes que geram contendas. Fixe a mente nas coisas que são dignas, o amor, a bondade, pensar o melhor sobre as pessoas, a graça, a misericórdia e outros pensamentos edificantes que são encontrados na palavra de Deus. Ver Filipenses capítulo 4, versículo 8. Confie nele. Assim como você pensa em seu coração, assim você é. Portanto, feche a porta para qualquer pensamento que não proceda de Deus. Se você confia em Deus, não há nada a temer. 1 de julho. Esteja aberto, e Deus lhe ensinará. Jesus viu Natanael vindo em sua direção e disse com relação a ele: olhem, eis um israelita de verdade, um verdadeiro descendente de Jacó, em quem não há fraude ou engano, nem falsidade ou duplicidade. João capítulo 1, versículo 47. Em alguns casos, creio que precisamos abrir a nossa mente. Acredito que deveríamos ter a mente focada na vontade de Deus, mas não ter a mente estreita, em uma mente que não está disposta a se abrir para novos ensinamentos. Há um homem na Bíblia, em João capítulo 1, versículo 45 ao 51, acerca de quem Jesus tinha alguns comentários, muitos elogiosos, a dizer. O nome dele é Natanael. Quando conhecemos Natanael, Felipe diz a ele que eles haviam encontrado o Messias e que ele era Jesus de Nazaré. Natanael respondeu: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ver 46. Ele estava dizendo que sabia como eram as pessoas de Nazaré e que nenhum Messias nasceria naquela descendência. Ao que Felipe lhe disse simplesmente: vem e vê. Ver 46.
Em outras palavras, não faça um julgamento antes de ter visto por si mesmo. Assim Natanael foi ver. Versículo 47. Deus me mostrou que um dos motivos pelos quais Jesus gostava tanto de Natanael era porque, embora ele tivesse uma opinião preconcebida de que nada de bom poderia sair de Nazaré, principalmente o Salvador, ele tinha a mente aberta o suficiente e era humilde o bastante, pelo menos, para ir ver. Creio que muitas pessoas chegariam muito mais longe em sua caminhada com Deus se não tivesse tantas ideias preconcebidas. O que todos nós realmente precisamos é acreditar na palavra de Deus. Você deveria ler a sua Bíblia e ver o que ela diz. Esteja aberto para deixar Deus ensinar a você e para aprender. É impressionante o que poderíamos aprender com Deus e com as outras pessoas que Ele coloca em nosso caminho, se não pensássemos que já sabemos tudo. Confie nele. Não passe tempo demais ouvindo o que as outras pessoas dizem e perdendo as grandes bênçãos que Deus tem para a sua vida. Abandone as suas noções preconcebidas e seja humilde o bastante para ver por si mesmo. Confie em Deus para ensinar a você e para continuar ensinando-lhe por meio da sua palavra. 2 de julho. Você não precisa temer, porque aquilo que temo grandemente vem sobre mim, e aquilo de quem tenho medo me acontece. Jó, capítulo 3, versículo 25. Dê uma olhada nesse versículo no livro de Jó. Não creio que ele signifique que todas as vezes que um pensamento de medo surge em sua mente, aquilo que você teme vai acontecer. Mas se você tiver um grande medo em sua vida, e se for algo do qual você medita sem parar, e você começar a falar a respeito disso, certamente está se colocando em risco de abrir uma porta para que aquilo aconteça na sua vida. Não apenas você, mas eu também. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos e as nossas palavras. E precisamos manter a nossa mente focada na direção certa. O único pensamento aceitável acerca do medo que um cristão pode ter é: não temerei, porque Deus está comigo. Se você tem um problema com o medo, com o excesso de timidez, com a covardia ou até mesmo com a vergonha excessiva, terá de trabalhar para combater essa coisa e escolher ter fé. Creio que existem algumas coisas que as pessoas aceitam como sendo personalidade dela, quando na verdade é apenas o diabo tentando tirar vantagem delas. Existem pessoas que são mais ousadas naturalmente e algumas que são mais tímidas naturalmente do que outras. Mas se você é tão tímido a ponto de não poder participar das atividades da vida, ou de não dizer o que se passa na sua mente e no seu coração, mesmo quando você sabe que Deus está tentando levar você a fazer isso, então é hora de se levantar contra isso e dizer: não, este não é o verdadeiro eu. Não é assim que Deus quer que eu seja.
Não foi assim que Ele me criou para ser. De Gênesis a Apocalipse, você lhe mostrará a palavra de Deus e Ele quer que sejamos ousados e corajosos. Ele quer que sejamos confrontadores quando necessário. Ele quer que conquistemos novos territórios. Deus não quer que tenhamos medo do inimigo. Ele quer que exerçamos autoridade e que façamos grandes coisas em nossas vidas. Seja ousado e corajoso, e não tema, porque Deus está com você. Confie nele. Quando você começar a confrontar os temores que o mantiveram cativo, coloque toda a sua confiança em Deus e creia que você pode fazer tudo o que for necessário fazer por meio dele.